mês da Bíblia, mês de refletirmos sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Nos encontramos diante de uma carta diferente. Diferente porque é dirigida não a uma, mas a várias comunidades cristãs. As cristandades da região da Galácia. Diferente por sua tonalidade abertamente polêmica, inclusive agressiva em certos momentos, mas a menor concessão aos interlocutores e adversários. Diferente pela abundância de dados bibliográficos, tanto sobre o próprio Paulo, como sobre a primeira igreja cristã. Os Gálatas eram um povo de origem céltica, das mesmas tribos da antiga Gália, hoje a França atual. Paulo evangelizou esse território e cidades do sul durante a primeira viagem apostólica nos anos 45 e 49 depois de Cristo. De repente, quando Paulo se encontrava provavelmente em Éfeso, lhe chegaram notícias de que suas comunidades da galáxia estavam imersas numa grave crise de identidade cristã. A crise fora provocada de fora. Na região da Galácia chegaram alguns pregadores do Evangelho que colocavam em dúvida a validade e a legitimidade dos anúncios realizados por Paulo. Paulo é acusado de pregar um evangelho mutilado, de ser um mini apóstolo. O evangelho autêntico, afirmaram esses agitadores, é o dos apóstolos de Jerusalém, que convida a observar fielmente a lei de Moisés, inclusive o rito da circuncisão. A estes cristãos, oriundo provavelmente das comunidades judeu-cristãs da Palestina, e a todos os seus seguidores, se lhes conhece na história do cristianismo primitivo com o nome de judaizantes. O assunto é grave e Paulo toma consciência deste perigo. Que ele seja atacado pessoalmente não lhe preocupa tanto, mas lhe angustia o prejuízo irreparável que possa fazer às jovens comunidades da Galácia. Na realidade, está em jogo a essência e o futuro do cristianismo. Será o movimento religioso iniciado por Jesus de Nazaré uma religião formalista e ritual, uma religião de práticas exteriores como o judaísmo farisaico de sua época, como as religiões mistéricas pagãs, ou como mais tarde a religião de Mohammed? A primavera da libertação que começou a florescer na Galácia pode murchar antes de produzir o fruto e os homens continuariam ignorando o fato de que não somos escravos, mas filhos de Deus, que a Deus se deve adorar em espírito e verdade, que o importa e importante no reino de Deus não é o que se come ou o que se deixa de comer, mas o que se pensa, o que se quer e, enfim, não somos nós, mas Deus o que nos salva. Para isso e por isso, para não transformar o cristianismo numa simples seita judaica, Paulo continuou lutando ferozmente até este momento. E à vista das alarmantes notícias que lhe chegaram da Galácia, se dispõe a continuar lutando com todas as suas forças. E o faz na escrita desta carta. E aí, na seção introdutória da carta aos Gálatas, Paulo anuncia qual vai ser a temática e a tonalidade no transcorrer da carta. A temática se concretiza em dois objetivos. Primeiro, defender a legitimidade de seu apostolado. E depois, segundo, proclamar o lugar central que Cristo ocupa na história da salvação. A tonalidade é polêmica, quase agressiva. É significativa a frieza e até quase a dureza destas primeiras linhas, sobretudo se compararmos com o início das outras cartas paulinas, nas quais, ao mesmo tempo que se menciona o destinatário, o apóstolo dá graças e intercede por eles diante de Deus. Ao leitor adverte em seguida
que existe um clima de tensão. Desde o início, Paulo emprega o recurso literário da diastria, que consiste em avançar na exposição de um tema à base de perguntas e respostas. São utilizados por ele nesta e na carta dirigida aos Romanos. Paulo começa, sem mais, acusando os Gálatas de fugitivos e abandonadores do Evangelho de Cristo. Provavelmente porque mesmo podiam esperar dos Gálatas, era esta acusação. Pois os pregadores judaizantes, a quem ele havia dado ouvidos, lhes falavam em aprofundar e progredir na boa nova de Jesus e não de abandoná-lo. Mas haviam caído ou estavam a ponto de cair na armadilha. E Paulo dramatiza a situação para fazer compreender seus destinatários que a situação é mais grave do que acredita. Na realidade, está em jogo a essência e o futuro do cristianismo. Está em jogo que o movimento religioso colocado a caminho por Jesus de Nazaré não se transforme numa religião formalista e ritual, de práticas externas, como o judaísmo farisaico daquela época, como as religiões mistéricas pagãs. Para defrontar-se com as garantias de êxito aos pregadores judaizantes, que semearam confusões nas comunidades cristãs da região da Galácia, Paulo necessita deixar bem claro que ele não é um mini apóstolo, mas um verdadeiro apóstolo, a quem Jesus Cristo encarregou e assim foi reconhecido por toda a comunidade, começando pelos grandes responsáveis da igreja, da evangelização dos não-judeus. É isso que fez nesta seção da carta, reivindicar a sua condição de apóstolo e concretizar o campo específico do seu apostolado. Que nós aprendamos com Paulo a defender o nosso apostolado, a nossa missão. Que nós mergulhemos mais profundamente na reflexão e no aprofundar da carta de São Paulo aos Gálatas. Abençoado mês da Bíblia para você, para todos nós. Amém.